Então, mais uma vez, retornando aqui, em relação ao Bruno, ontem já tinha sido afastada a possibilidade de fratura, e hoje o clube soltou uma nota explicando o caso dele. Faltam 24 rodadas. Ainda tem muito campeonato, o Flamengo vai lutar aí até o final para que a gente possa vir atrás do título. Não foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu reverter 10 pontos, né? Eu, por acaso, eu tive a felicidade e a oportunidade de reverter 2 vezes. Uma foi em 2009, eu era vice-presidente de futebol, o Palmeiras botou 13 pontos. E a outra oportunidade foi em 2020, em que o São Paulo botou 11 pontos. Contra tudo e contra todos. Apesar da arbitragem horrorosa que sempre colocam no jogo do Flamengo, Marcos Braz garante: Flamengo vai perseguir o Botafogo até o final e não... Rapaz, tá muito bacana a entrevista. Falou sobre o Bruno Henrique, falaram sobre a questão de contratações, atualizou a situação do Claudinho, atualizou a situação do De La Cruz, né? Abordaram diversos temas aqui, né, da entrevista de apresentação do Alan, e eles falam logo após a entrevista. Tá bem bacana, vamos acompanhar aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like é muito importante, o sininho e também a tua inscrição, né, meu velho? E deixa teu comentário que eu quero saber o que você achou da entrevista coletiva que nós vamos assistir de Marcos Braz e Bruno Spindel agora, nesse momento. Vamos lá, rapaziada. Pode ir, Bruno. Bom, mais uma vez, boa tarde. A gente queria aqui, em nome do Flamengo, deixar clara a nossa indignação com o que aconteceu ontem no jogo, em termos da arbitragem e outras situações. Para deixar claro, o Flamengo já se posicionou algumas vezes de forma oficial na relação com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem, com a comissão de arbitragem, questionando alguns erros de arbitragem que foram cometidos em jogos do Flamengo. Com frequência, nós vamos à CBF em agendas oficiais para olhar os lances no VAR, para fazer esses questionamentos. Então, para que fique claro a todos que esse trabalho é feito para defender o direito do Flamengo. Em especial, ontem a gente ficou muito indignado com o que ocorreu. Um árbitro que não está preparado para um jogo desse tamanho, para sofrer o tipo de pressão que ele sofreu. Ele dobrou a pressão que ele sofreu, cometeu erros inaceitáveis no jogo. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro, com uma carga faltosa nas costas, que é, inclusive, tema de vídeos explicativos da CBF, do que é uma carga faltosa, o que não é, uma carga lateral, ombro a ombro, uma carga nas costas. É inaceitável o árbitro não marcar um pênalti tão claro como esse, mais ainda o VAR não revisar. Tem outro lance também que nos causa muita indignação, que poderia ter causado um problema enorme no jogo. Um lance de ataque do Palmeiras que o Bandeira levanta, assinala impedimento do Rony, o juiz apita para o jogo, nossos atletas param, todos os atletas do Palmeiras, exceto o Rony, param, o Rony chuta a bola para o gol, deveria receber cartão amarelo, o árbitro não deixa cobrar o impedimento e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme, o tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. Tem alguns outros lances aí que não cabe aqui, não vou emitir opinião para não alongar, mas que também eu acho que foram lances, no mínimo, imprudentes e violentos de atletas do Palmeiras que não foram repreendidos com cartão pelo árbitro, e a gente espera que isso não ocorra mais, tanto esse tipo de escala em um jogo dessa grandeza e no contexto que ocorreu, com um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem, e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então, o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros. Perfeito. Que com certeza
poderiam ter mudado o resultado do jogo. Perguntas? Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel, canal Rafa Melo. Braz, eu queria te perguntar se teve alguma atualização na situação do Claudinho, se essa lesão sofrida no amistoso, acho que ontem, né, contra o Fenerbahçe, se preocupa o Flamengo, de certa forma. Não tem nenhum maior problema, é só uma pancada na coxa mesmo, nada demais. Guardadas as devidas proporções, foi o mesmo problema, não a mesma jogada, mas foi o mesmo problema que aconteceu com o Ayrton Lucas. Eu não sei se vocês se recordam, um dia antes da gente de concluir toda a contratação, ele teve uma pancada enorme, a gente foi bastante questionável, vai contratar um jogador que está machucado, que não sabe o grau de lesão. Não é bem assim, porque quando acontece situações como essas, a gente redobra, né, o Departamento Médico do Flamengo redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame. Então, assim, não tem, infelizmente, não tem absolutamente nada que aproximou mais ainda o jogador do Flamengo nas questões financeiras, nas questões negociais, não tem absolutamente nada, mas quanto em relação à lesão, até agora não nos preocupa. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel. Agora de um outro jogador, né? Tem alguma atualização em relação ao De La Cruz? Nenhuma. É o que eu falei. O River está sentado em cima da multa contratual, perto de 16 milhões de dólares à vista, e isso é inviável para o Flamengo. Braz, Spindel, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Muito se fala das contratações, sendo que na última coletiva até foi mencionado por vocês que o River precisaria vender porque todos os times precisam vender. Eu acredito que seja um movimento natural que inclui o próprio Flamengo. Nas últimas semanas, algumas notícias tratando de jogadores oriundos da base, como Vitor Hugo, Matheus França. Como o Flamengo se prepara para essas possíveis propostas e se já teve alguma situação em que o Flamengo recusou alguma proposta que não bateu e se realmente são jogadores que estão em evidência e o Flamengo está se preparando para vender ainda nessa janela. Obrigado. Na verdade, o Flamengo se prepara antes, né? Quando você renova um jogador como esse, como o Vitor Hugo, esses jogadores que você acabou de falar, o Flamengo se resguarda nas multas contratuais para que, em hipótese nenhuma, o Flamengo não esteja nas mesas de negociações caso algum outro clube queira levar o nosso atleta. Né? Não tem aquele negócio de multa de 1, 2, 3 milhões de euros, em que o cara vem, paga, e você sequer senta na mesa para negociar. Então, isso aí já é feito sistematicamente, a gente não tem nenhuma preocupação neste sentido que você está falando. O Flamengo já está preparado. Agora, a partir do momento que vem um clube lá fora, quer fazer uma proposta, uma boa proposta, o Flamengo não tem obrigação nenhuma de vender, mas eu acho que a gente tem, como dirigente, o diretor executivo, as pessoas envolvidas aqui no clube, tem a obrigação de, pelo menos, ouvir, entender, e até por educação, até pela boa relação com outros clubes, você ouvir e ser educado em relação a isso aí, mas não tem absolutamente nada, pelo menos até agora. Boa tarde, Braz. Aqui. Foto do Spindel, tudo ok agora. Boa tarde, Spindel. Vocês ainda não falaram sobre esse assunto, um assunto da semana passada, que é o Diniz na seleção. Queria ouvir a sua opinião. Muitos torcedores do Flamengo ficam meio preocupados se ele pode prejudicar o Flamengo em alguma data FIFA e tudo mais, e queria ouvir a opinião de vocês, do Spindel também, se puder complementar. Pergunta boa, eu estava com medo dela. Assim, eu acho que nos anos 80, 90, tiveram situações em que o técnico da seleção era do clube, né? Eu não me lembro. Assim, você vê assim, o Tele com São Paulo, eu acho. Depois, não me lembro mais. Mas, enfim, você tinha essa característica em alguns lugares do mundo nos anos 80, 90. Assim, eu vejo como a situação mais difícil é a própria do Fernando Diniz, é a própria do jogador. Eu acho que ele vai ter
pode ter algum desconforto em algumas convocações. É evidente que, numa convocação em que a gente entenda que vai atrapalhar o Flamengo, aqui a gente não vai elevar o tom em relação a isso, apenas a gente vai reclamar da mesma maneira que a gente sempre reclamou, a gente só vai ser coerente. Não é porque é o Fernando Diniz, que é um bom técnico, um técnico que eu gosto pessoalmente, eu tenho uma boa relação, não próxima, mas cordial com ele. Só que eu acho que, pelo que se tornou o futebol, da maneira com que se está as mídias alternativas, essa grande situação de comunicação que você não consegue controlar, eu acho que é um caminho que a gente aqui no Flamengo, pelo menos, a gente não gostaria de ter. Eu não gostaria de ter o Sampaoli treinando o Flamengo e a seleção chilena, ou a seleção argentina. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Bruno. Mas esse problema não é meu. Perdão, Fred, perdão. Mas, assim, eu acho que esse problema não é meu. Isso aí é uma posição minha do Flamengo. Eu acho que o Mário é um presidente qualificado, é um presidente que tem experiência, as pessoas envolvidas lá, o Paulo Angione, todas as pessoas envolvidas lá são pessoas experientes no Fluminense. E se eles entenderam que isso não poderia trazer problema para o Fluminense, eu acho que tem que se levar em conta deixa os caras, a avaliação deles, entendeu? Então, é isso. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Bruno. Perguntar para vocês em relação ao Vidal. Semana passada, outros colegas perguntaram sobre o Inter Miami. A gente escuta também história de clubes da Arábia Saudita, com todo esse crescimento da Liga Saudita. Queria saber se houve alguma aproximação ou proposta nesses últimos dias, se vocês já conversam, porque também a gente já escutou uma possibilidade dele sair, porque tem tido poucas oportunidades. Chega agora um jogador super qualificado, que é o Alan, para brigar ali pela posição de volante. Eu não tinha errado nenhuma vez. Porra, eu estava treinado. Chega o Alan para brigar por essa posição. Se essa possível saída nessa janela do Vidal tem sido discutido, se tem proposta, brigar. Alan. Fred, oficialmente não chegou nada no Flamengo, oficialmente. Agora, o Vidal é um jogador que, por onde passou, historicamente foi campeão em mais de 8 campeonatos ou 10 campeonatos nacionais na história dele. Enfim, deve estar com algum desconforto. Então, a gente é um jogador que deu certo aqui, né? Um jogador campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ajuda a gente bastante. Vamos analisar, vamos ver com calma aí. Está em começo de janela, está em começo de situações. A gente, às vezes, jogadores que tinham poucas oportunidades, numa sequência, tem um pouco maior de oportunidade. Então, acho que vamos dar tempo ao tempo e vamos ver o que vai acontecer. Oficialmente, não tem nenhuma proposta para o Flamengo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. O Flamengo tem um duelo importante agora nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o árbitro escolhido para o jogo é o Braulio da Silva Machado, que se envolveu em algumas polêmicas nos últimos anos, muito em relação ao Flamengo também, com os jogos do Flamengo. Eu queria saber se preocupa vocês, depois de tudo que vocês viram aí no jogo contra o Palmeiras, de um possível gol no jogo de ida da Copa do Brasil, o gol do Atlético Paranaense, uma possível falta do Vitor Roque no Pulgar. Se preocupa vocês aí ter um árbitro desses que foi envolvido em polêmicas nos últimos anos? E se vocês puderem também dar mais atualizações sobre o caso do Bruno Henrique, se o Tanuri já deu algum sinal de volta dele, algum prazo para o retorno do atacante. Obrigado. Então, mais uma vez, retornando aqui, em relação ao Bruno. Ontem já tinha sido afastada a possibilidade de fratura, e hoje o clube soltou uma nota explicando o caso dele, ele iniciou o tratamento, enfim, está entregue ao departamento médico e agora qualquer questão mais grave foi afastada. Acho que essa que é a boa notícia. Prazo o clube normalmente não dá. Em relação ao primeiro jogo do Atlético
do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente entende que teve carga faltosa pelas costas no Eric, entende que o gol ou deveria ter sido marcado falta no campo ou anulado pelo VAR. Esse é o entendimento do Flamengo. De novo, mesma carga faltosa nas costas. E o que a gente espera só é que no jogo de volta o árbitro esteja blindado de qualquer tipo de pressão e faça tanto o árbitro como o VAR, uma arbitragem isenta, tranquila, dentro da regra, e que o ambiente lá de 40 mil pessoas que possam ter na arena e essa pressão que se construiu em torno da arbitragem não impeça de tomar as boas decisões dentro da regra no campo. Agora, de novo, em relação à arbitragem, a gente, o clube todo, está muito indignado com o que ocorreu no final de semana e, ainda mais, na nossa visão, era uma tragédia anunciada. Foi um árbitro que não estava à altura do contexto, da pressão e cometeu erros capitais durante o jogo. Boa tarde, Braz Spindle, aqui no centro novamente. Os amigos aqui falaram em jogadores que estavam com poucas oportunidades e eu queria tocar no Varela. A gente ouviu recentemente que o São Paulo teria liberado ele para procurar outro clube. Queria que você atualizasse a situação do lateral e se caso o Varela deixe o Flamengo ficaria só com 2 laterais direitos, né? O Wesley, que tem sido titular, e o Mateuzinho, que está em transição. Eu queria saber se a lateral é uma posição que vocês estão de olho aí para essa janela de transferência também. Obrigado. Em relação ao atleta, o Varela, é um atleta que a gente confia muito, atleta de Copa do Mundo, atleta que a gente entende que precisa passar por um tempo de adaptação aqui no país. O Sampaoli, ele tem as conversas deles diretas e retas com os atletas, mas são situações que elas não se definem só dessa maneira. É evidente que o técnico tem a força de fazer a escalação, chama o jogador que quiser para os jogos, mas a gente entende que o Varela é um jogador qualificado, é um jogador de Copa do Mundo, e que a gente, se tiver que sair, se tiver que analisar uma proposta, a gente irá analisar, mas não é só dessa maneira, e também acho que não foi dessa maneira com que foi se noticiado, olha aqui, vem aqui, arruma um lugar para você ir. Acho que não foi dessa maneira. Tenho certeza que foi dessa maneira. Às vezes, as interpretações, quando se vai colocar no papel, na imprensa, elas vão um pouquinho acima do tom, podem ser verdadeiras, mas às vezes não dão ali a retidão da situação. Enfim, então é isso, é um jogador que a gente conta, um jogador que ainda está se adaptando. A gente tem que começar a aprender aqui a ter um pouco mais de paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que a imprensa está no papel de fazer as cobranças, a torcida está no papel de fazer a cobrança, mas os dirigentes também estão no papel dele de não ter tanta essa ansiedade e a gente ir administrando e ajustando da maneira para que, depois de um tempo de adaptação, de um tempo de estada no clube, para que a gente possa saber se o jogador foi assertivo ou não na contratação. Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais dessa paciência. Aqui, Braz Spindle. Luiz Assado, UOL. Ontem no jogo também a gente teve alguns episódios lamentáveis fora de campo, né? Uma torcedora do Palmeiras que não resistiu também, até onde eu vi o Flamengo ainda não tinha se posicionado sobre isso, e também outras brigas no entorno do estádio. Eu queria saber a posição do Flamengo sobre o assunto, sobre tudo que aconteceu, e muito se levanta o debate quando acontece esse tipo de coisa sobre torcida única. Aqui no Rio também teve durante o Carioca, que uma parte queria colocar, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. Qual é a nota?
O Vinícius Castro, que é o gerente de comunicação, está informando que o clube já de Regatas do soltou Flamengo uma nota. lamenta profundamente a morte da torcedora Gabriela Nelly. Em uma ocasião que deveria ser de disputa meramente esportiva, uma jovem perdeu a vida de forma bárbara, o que é injustificável e merece ser punido com rigor. É muito importante que tudo seja devidamente esclarecido e que os responsáveis efetivos pelo crime sejam responsabilizados. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta solidariedade à família. Sim, assim, mas mesmo se eu vou emitir minha opinião, eu acho que é lamentável, a gente fica triste pela morte da torcedora do Palmeiras. Eu acho que se tem que tomar algumas providências em relação ao futebol. Eu acho que não é só esse caso, tem outros casos também, né? A situação do jogador que foi retirado do motel da maneira que foi. Mas eu acho que só vai resolver quando tiver uma desgraça no futebol brasileiro. Não que isso aí não tenha sido sério, isso é muito sério, se perder uma vida, isso é muito, muito ruim. Eu não sei, mas parece que a menina sequer iria para o estádio, né? Eu acho que ela estava passando, eu estava na rua estava na fila, né? Não estava ainda dentro do estádio. Enfim, é lamentável, é uma tragédia, mas eu acho que vai precisar acontecer tragédias ainda maiores para se ter uma mudança de lei em que se resguarde também dirigentes, também torcedores. Em situações dessa, menina está assistindo seu jogo, compra o ingresso, está dentro de todos os processos ali, toda a situação de segurança que é previsto, né? E mesmo assim acontece uma situação dessa. Então, assim, é lamentável, a gente fica muito triste. Espero que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo resolva, investigue e que o culpado, seja lá quem for, seja torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, ou seja lá quem for, que pague pelo que fez. Braz, mais uma vez aqui. Queria falar sobre o Rodrigo Caio e Pablo, que o Jorge Sampaoli, com a chegada do Jorge Sampaoli, tem utilizado poucos atletas e nas últimas semanas esses jogadores foram especulados em outros clubes do Brasil. A questão é se existe alguma proposta oficial pelo Pablo, pelo Rodrigo Caio, e se o Flamengo já se reuniu para tratar do futuro desses atletas. Obrigado. Não, o Flamengo não tem que se reunir para tratar de futuro nenhum. São 2 atletas contratados, são 2 atletas que estão no elenco do Flamengo. Não teve nenhum tipo de proposta oficialmente para o Flamengo, pelo menos, não sei se chegaram a ele através do jogador. De fato, são jogadores que estão sendo pouco aproveitados. Mais uma vez, essa decisão é do técnico, e isso sempre vai ser. Num segundo momento, se a gente entender que tem alguma proposta, ou se o atleta entender também que se deva tomar outros caminhos, a gente vai procurar ajudar, ajustar, para que se possa resolver. Mas não teve nenhuma proposta. Lembrando que são 2 atletas campeões pelo Flamengo. Que são 2 atletas campeões pelo Flamengo e com passagem pela seleção brasileira. Então, são 2 atletas importantes no elenco. Assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, mais uma vez, quando se tem noticiado desse tipo de situação. Às vezes, num primeiro momento, o jogador não está sendo aproveitado, pode até não ter uma perspectiva a curto prazo de ser aproveitado, mas é o que o Bruno falou. A gente tem que saber ajustar isso. São jogadores que têm contrato em vigência, são jogadores que estão inseridos dentro do grupo aqui, muito bem inseridos, jogador que já levantou taça e não ganharam pouca coisa. Os 2 jogadores ganharam Libertadores da América, porque senão daqui a pouco a gente está banalizando esse título. Banalizando um título que a gente ficou 40 anos para voltar aqui para ganhar de novo. Assim, então são jogadores que a gente tem que tratar. Lógico que a vida é como ela é, eu falo isso sempre, que a gente, se tiver uma oportunidade que seja também através deles ou através da gente, a gente sempre vai colocar na mesa, mas tem que saber fazer isso aí para que não se tenha um problema
aonde a gente não tem nenhum problema. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Eu queria pedir para vocês comentarem sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque é uma situação atípica, não só por ser o Botafogo, mas pela distância de 10 pontos. E ano passado, você mesmo, Marcos, já tinha me dito, todo mundo sabe que o Flamengo optou pelas Copas, na situação porque estava mais próximo e a distância para o Palmeiras era muito grande. Queria saber o posicionamento de vocês, analisar o momento do Campeonato Brasileiro e o posicionamento do Flamengo a partir de agora, estando nas 3 competições. A gente só tem que ver quando é que eu falei que, ou quando eu dei a entender que a gente iria dar uma preferência para as Copas, né? Se a gente está... mas aí tem que ver as condições lá, de setembro, no começo de setembro ou no final de setembro. Enfim, mas isso aí deixa eu responder, senão eu vou perder um pouquinho da concentração. A situação é um pouco diferente, o Flamengo é o segundo colocado, lógico, estamos a 10 pontos atrás, a gente queria estar mais próximo, mas eu acho que tem quantas rodadas são? 24. Não, estamos com 14 rodadas, só estão 24 rodadas. Ainda tem muito campeonato, o Flamengo vai lutar aí até o final para que a gente possa vir atrás do título. Não foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu reverter 10 pontos, né? Eu, por acaso, eu tive a felicidade e a oportunidade de reverter 2 vezes. Uma foi em 2009, eu era vice-presidente de futebol, o Palmeiras botou 13 pontos. E a outra oportunidade foi em 2020, em que o São Paulo botou 11 pontos. É o que eu gostaria? É evidente que não eu gostaria. Eu queria estar ali junto com o Botafogo ou na frente do Botafogo. Queria estar com 10 à frente do Botafogo. Mas não foi possível até o momento. Mas respondendo a tua pergunta, o Flamengo está vivo nas 3 competições e a gente vai atrás das 3 competições. Última... Eu acho que, assim, complementando do ano passado, se eu não me engano, quando o Marcos falou isso, foi após a gente se classificar para as 2 finais, e a gente estava na reta final do Campeonato Brasileiro e com uma distância considerável. O Flamengo não prioriza competição, a gente prioriza sempre o próximo jogo. O jogo mais importante agora é o do Atlético Paranaense na quarta-feira. Quando for quinta-feira, o jogo mais importante é contra o Fluminense e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem que fazer é tratar de cuidar do que está sob o nosso controle, que é o trabalho diário aqui do Sampaoli com os atletas, a logística e o foco sempre no próximo jogo. Se eu não me engano, nos últimos 11 jogos a gente acho que empatou 1, ganhou 9, perdeu 1. Acho que então a gente tem que se manter evoluindo no desempenho e a performance para que a gente possa ganhar o máximo de jogos e brigar pelos títulos nas 3 competições. Vamos lá, última. Boa tarde, Spindel. Boa tarde, Braz. Gostaria de saber de vocês, caso não avance as negociações do Claudinho e do Dela Cruz, se o Flamengo tem um plano C. E, Spindel, na última, acho que você tinha dito que não havia aberto negociações com o zagueiro e lateral esquerdo. Algo mudou? Obrigado. A gente sempre tem mais de uma opção para qualquer posição que a gente determine e decida que seja necessária no planejamento de elenco. Então, respondendo sua pergunta, sim, mas é uma coisa interna do Flamengo. E depois não tem nenhuma negociação aberta de zagueiro e lateral no momento, não. Vai falar? Se eu falar, eu vou... Se eu falar vai dar problema, o Bruno já falou. Não vou falar, não. Então é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruno. Então tá aí, né, rapaziada? Esse final de coletiva aí, Marco Braz. Então quer dizer que tem reforço surpresa na área aí, né? E ó, tô gostando do Spino, hein? Spino não falava nada, ficava ali só de papagaio de pirata, do lado do Braz. O Braz respondia aqui, respondia ali. Tá falante agora, rapaz. Spino agora tá falando.
falou bem no início da coletiva e tem que falar, esse é o papel. Mas dirigente não tem que pressionar a arbitragem. Meu amigo, futebol brasileiro funciona assim. Quem não chora não mama. E se não chorar, não vai ter, meu irmão, vai ser prejudicado. Igual o Flamengo foi prejudicado agora no final de semana contra o Palmeiras. Então tá certo o Spinner. Tem que pressionar a arbitragem. É assim, o modus operandi é assim, o contexto do futebol brasileiro é esse. Vamos melhorar o futebol. Aí você tá falando em utopia. Futebol é isso. Meu querido, gostei muito das entrevistas dos dois. Teve a entrevista do Alan, que foi bem bacana, mas eu vou soltar essa só por enquanto. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.